Saudações extensivas a todos que me assistem. Adelina da Silva Mbinda é o meu nome, jurista de profissão. Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Para hoje temos a seguinte temática em abordagem: a lei contra a violência doméstica. Hoje vamos falar sobre aquilo que é a violência doméstica. Temos aqui presente esta lei número 25/11 de 14 de julho. Esta lei vigora aqui no território nacional, nosso território, Angola. Reconhecendo que a violência doméstica é um flagelo social que contribui para a destruturação e instabilidade emocional das famílias e, consequentemente, da sociedade, houve a necessidade dos órgãos legislativos, então, poderem pôr em disposição da sociedade em geral, da sociedade angolana, a lei contra a violência doméstica, para então acautelar os infratores, para então poder prevenir as vítimas e para poder responsabilizar de forma criminal e de forma social todos aqueles que cometerem o crime de violência doméstica. A lei contra a violência doméstica está disponível para toda e qualquer pessoa. Afinal, o crime de violência doméstica trata-se de um crime público. Repito, o crime de violência doméstica trata-se de um crime público. Quero com isso dizer que toda e qualquer pessoa que tenha presenciado crime de violência doméstica deve denunciar ou deve apresentar a queixa, desde que a mesma pessoa tenha a prova, tenha certeza absoluta que num determinado espaço, que uma determinada pessoa está a ser vítima de violência doméstica. Mas violência doméstica, afinal de contas, o que a lei diz sobre a violência doméstica? Quando é que nós estamos diante da violência doméstica? De forma empírica, de forma irônica, algumas pessoas acham que o crime de violência doméstica comete-se apenas entre pessoas que vivem debaixo do mesmo teto. Algumas pessoas, de forma empírica, entendem que, ao falar de violência doméstica, é quando o marido levanta a mão na cara da mulher, é quando o homem vai batendo a mulher, vai agredindo de forma física. Entendem que é quando a mãe bate os filhos de forma excessiva, né? Algumas pessoas, de forma empírica, entendem que a violência doméstica resume-se simplesmente no ato agressivo contra um homem ou uma mulher, ou contra os pais ou uma criança, e que vivam debaixo do mesmo teto. Mas a lei vai mais além. E quando estamos a falar de violência doméstica, a lei não se limita simplesmente num ato agressivo que decorre entre pessoas que vivam debaixo do mesmo teto. Não, a lei vai mais além. Ela diz que não é apenas no seio familiar que se verifica a violência doméstica, mas também nos infantários, no asilo, naqueles asilos para o idoso, também verifica-se a violência doméstica, nos hospitais, nas escolas, nos internatos femininos ou mesmo até masculino, nos espaços equiparados de relevante interesse comunitário ou social. Assim diz a lei, nesses espaços também verifica-se a violência doméstica. Espelha o artigo número 2 da mesma lei, bem como o artigo 3º, número 1, aborda aqui o conceito de violência doméstica e o espaço em que verifica-se ou que dá ao conceito daquilo que é a violência doméstica. Então, é bom que os telespectadores e ouvintes entendam que quando estamos a falar de violência doméstica, estamos a falar de um assunto, estamos a falar de uma questão que abrange, não somente, não está restringido simplesmente no seio familiar, até mesmo nos orfanatos, até mesmo nos asilos para o idoso, porque praticamente estamos a falar de um asilo para o idoso, aí o idoso tem uma família e acontece violência doméstica lá. E ao falar de violência doméstica, a lei não diz só que violência doméstica é quando uma certa pessoa
levante a mão contra a outra. Vamos aqui falar de um parente, vamos falar de família por afinidade, vamos falar aqui de família por laço sanguíneo. Não, a lei não diz isso. A lei classifica a violência doméstica. Existem várias formas de manifestar a violência doméstica. A lei é clara no seu artigo 3º, número 2, a lei diz: a violência doméstica classifica-se em violência sexual. Isto a linha A, número 2 da própria lei número 25/11, diz que a violência doméstica classifica-se da seguinte maneira. A primeira classificação da violência doméstica é a violência sexual. Qualquer conduta que obrigue a presenciar, a manter ou participar de relação sexual por meio de violência, coação, ameaça ou colocação da pessoa em situação de inconsciência ou de impossibilidade de resistir, isso a lei entende sendo uma violência sexual. Essa é uma da classificação da violência doméstica. Imaginemos que dois cônjuges, dois companheiros que partilham da mesma casa, uma das partes, um dos companheiros obriga a outra parte a ter envolvimento sexual, sem que haja vontade da mesma. Diante disso, a lei número 25/11 de 14 de julho entende que estamos diante de uma violência doméstica, estamos diante de uma violência sexual. Assim diz a lei, pois a violência sexual enquadra-se na classificação da violência doméstica. A esse tipo de ato também deve ser denunciado, pois a lei contra a violência doméstica classifica a violência sexual e diz que o infrator, e diz que quem o comete esse delito pode ser punido, pode ser responsabilizado nos termos da lei penal. A outra classificação que a violência doméstica faz no número 2 do artigo 3 é a violência patrimonial, a linha B. Toda ação que configure a retenção, a subtração, a destruição parcial ou total dos bens, documentos, instrumentos de trabalho, bens móveis ou imóveis, valores e direitos da vítima. A isso também a lei enquadra na classificação de violência doméstica. Deve também ser denunciado para que o infrator seja responsabilizado. Ainda temos a violência psicológica, que também é uma classificação da mesma violência doméstica. Qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição de autoestima ou que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento psicossocial. A isso também deve ser denunciado, porque violência psicológica também deve ser responsabilizado de forma criminal. Ainda temos a violência verbal. Muitas das pessoas entendem que usar palavrões, falar do jeito que bem quiser, chega a ser um ato normal. Não. Chega a ser também um crime. Existe violência verbal. Usar palavrões, usar ofensas. A lei entende isso como sendo uma das classificações de violência doméstica. A violência doméstica manifesta-se de várias formas. A violência doméstica manifesta-se por várias formas. E umas delas são essas que nós estamos aqui a fazer menção à luz do artigo 3º, número 12. Ainda temos a violência física, né? Que muitos entendem que a violência doméstica só se resume na violência física. Quando nós agredimos o nosso companheiro, quando nós agredimos o nosso filho, quando nós agredimos a nossa mãe, entendem que a violência doméstica resume-se na violência física. Não. Já estamos a ver que a lei vai mais além, violência verbal, até o ato sexual esforçado também recai naquilo que é a violência doméstica. Então, se nós não quisermos ser responsabilizados de forma criminal, ou mesmo até social, por um desses atos, devemos agora começar a conhecer quais são os atos que fazem com que recaímos na prática de uma situação ilícita ou mesmo até de violência doméstica. Quando nós estamos a falar de violência física, nós estamos a falar de toda aquela conduta que vai ofender a integridade ou a saúde corporal
da pessoa. E, por fim, a classificação que a violência doméstica nos apresenta também é o abandono familiar. O abandono familiar. Qualquer conduta que desrespeite de forma grave, reiterada, a prestação de assistência nos termos da lei. Os pais que abandonam as suas famílias, que deixam de prestar alimento, cuidado aos seus filhos, estes também deverão ser responsabilizados, pois o abandono familiar recai na classificação da violência doméstica. A estes também deve-se colocar a mão pesada da lei, pois estão a cometer e devem ser responsabilizados de modo a reparar os danos que vão causar aos filhos e até mesmo à mesma família. Ao falarmos da lei contra a violência doméstica, existem alguns princípios de prevenção da mesma violência doméstica, que vou fazer menção do princípio da responsabilidade criminal, que está plasmado no artigo 6º da mesma lei. Diz o seguinte: quem praticar qualquer ato que configure violência doméstica previsto no artigo 3º é punido nos termos das disposições da presente lei e da legislação penal em geral. Quero com isso dizer que toda aquela pessoa que venha a praticar atos mencionados anteriormente e que estão previstos nessa lei de violência doméstica, no seu artigo 3º, deverão ser responsabilizados de forma criminal. Deverão ser punidos por lei, pela legislação em causa, que é a lei número 25/11 de 14 de julho, bem como pela legislação penal vigente no nosso país. Então aqui acautela-se a termos cuidado nas nossas relações familiares, né, a sabermos nos dirigir e o máximo possível evitar os atos de agressão, tanto agressão física como agressão verbal, mesmo até psicológica ou mesmo até sexual, né, de modo que não respondemos por crimes dessa natureza. Também vamos aqui fazer menção daquilo que é os procedimentos e responsabilidade criminal. O artigo 22 fala da detenção em flagrante delito. Existem aqueles indivíduos, que estão a cometer no momento o ato ou a violência doméstica, estão a cometer este crime e são pegos na hora. A isso chama-se detenção em flagrante delito. Ele está a atuar, está a violentar a sua esposa, o seu filho, e as autoridades o pegam na hora. Então, a isso a lei entende como sendo detenção em flagrante delito. E nos casos de detenção em flagrante delito do agente por crime de violência doméstica, o detido deve manter-se privado da sua liberdade até ser presente no magistrado competente para interrogar ou então ao juiz para audiência de julgamento sumário. Em casos em que o ato ou a pessoa que está a cometer a violência doméstica ser detido em flagrante delito, este vai passar por um julgamento sumário, um julgamento emergente na hora, um julgamento sumário. Ele deverá ser apresentado ao magistrado para ser interrogado e posteriormente para audiência em julgamento sumário. Então, todo cuidado é pouco, porque as normas vigentes no nosso país são para ser cumpridas
estão para ser usadas. E assim, se a lei diz, no seu artigo 22, a prática também o faz. A lei diz que quem for detido em flagrante delito será responsabilizado de forma criminal logo de imediato para o julgamento sumário. Então, se assim a lei diz, vamos evitar fazer isso. E em caso que nós estamos a presenciar, em caso que nós temos provas exatas de que na residência YZ está a acontecer violência doméstica, nós devemos denunciar, devemos queixar, pois esse crime trata-se de um crime público. Toda e qualquer pessoa poderá então denunciar. Já nos casos em que a detenção é fora do flagrante delito, tal como plasma no artigo 23, sem prejuízo do disposto na lei processual penal, a detenção do agente do crime de violência doméstica pode ser efetuada por mandado do Ministério Público, se houver perigo de continuação da atividade criminosa ou se mostre imprescindível a segurança da vítima nos termos previstos da lei. O artigo 24 da mesma lei fala da queixa, da denúncia e fala da desistência. Quem pode fazer a queixa? Quem pode denunciar e quando é que se pode desistir? O artigo 24, no seu número 1, diz que a queixa pode ser feita pelo lesado ou por quem tem a legitimidade nos termos da lei. Considera-se que o crime de violência doméstica é um crime público. Logo, a vítima da violência doméstica pode queixar. O vizinho que acompanha o espancamento, a violação da sua vizinha, pode também queixar, desde que a mesma pessoa tenha provas suficientes para então poder apresentar prova que um certo indivíduo tem violentado uma certa cidadã. A denúncia pode ser feita por qualquer pessoa ou autoridade que tenha conhecimento do fato criminoso. A vítima de violência doméstica pode ser prejuízo de casos em que a lei o proíba desistir da queixa em qualquer fase do processo. A queixa ou a denúncia pode ser apresentada verbalmente, por escrito, por telefone, por via eletrônica ou por outra via perante a autoridade policial ou ao Ministério Público. A queixa ou a denúncia é apresentada ao agente policial ou então ao Ministério Público. E a queixa desse mesmo crime poderá ser feito via telefônica, poderá ser apresentada via eletrônica, poderá ser apresentada verbalmente, quer por uma ligação, quer por um e-mail, ou mesmo até pessoalmente, desde que haja certeza, desde que se tenha certeza de que esse crime está a ser cometido, de que o crime foi cometido por B, por Z. É preciso que haja convicção de quem vai denunciar, é preciso que haja convicção do queixoso, ou mesmo até de quem então vai fazer a denúncia. Depois de receber a queixa ou a denúncia, as autoridades competentes devem averiguar a veracidade dos fatos, por isso é que se aconselha quem vai colocar-se na posição do queixoso ou da pessoa que vai fazer a denúncia, é preciso que tenha plena certeza que cometeu-se o crime de violência doméstica, para então não ser responsabilizado por falsa testemunha. É preciso ter provas, é preciso ter seriedade no assunto, pois depois de apresentar a queixa ou a denúncia, os órgãos competentes vão buscar a veracidade da questão. Caso não haja veracidade da questão, caso não haja verdade no que você disse, então vai ser responsabilizado por falsas alegações. E depois dos órgãos competentes verificarem ou salvaguardar a veracidade da denúncia ou da queixa, vai seguir-se com procedimento criminal, tudo à base da lei. E a lei diz ainda, no seu artigo 24, número 6, que quem proceder à queixa ou denúncia falsa incorre na pena aplicável ao crime de denúncia caluniosa. Então, todo cuidado é pouco.
Não adianta apresentar denúncia falsa, não adianta inventar histórias do vizinho ou da vizinha que maltrata o filho só porque nós não gostamos da vizinha, só porque a vizinha sabe cozinhar. Não, se tiver que denunciar o crime de violência doméstica, que seja com a verdade. Se tu apresentar falsidades no teu depoimento, na tua denúncia ou da tua queixa, então vais responder pelo crime de denúncia caluniosa. Todo cuidado é pouco. Queremos ajudar, sim, mas com a verdade. Então, com relação à matéria de violência doméstica, sabe-se que na nossa sociedade muitas mulheres ainda são vítimas de violência doméstica, mas por medo não conseguem denunciar. É preciso denunciar porque existe uma lei que protege as vítimas da violência doméstica. Até o vizinho que sabe que numa determinada residência tem acontecido factos de violência doméstica, o pai contra os filhos, a mãe contra o marido, é preciso denunciar porque é um crime público. E as mulheres que sentem-se intimidadas pelos homens, ameaçadas em não denunciar, é preciso denunciar, porque é através da violência doméstica que gera-se outros tipos de crime. Nota-se que existem mulheres que são vítimas de crimes passionais. Tudo começa dentro do seio familiar, tudo começa na relação por ciúmes. A mulher é violentada e a mulher não consegue denunciar. É preciso denunciar para evitar mortes desnecessárias. É preciso denunciar para evitar maltratos. É preciso denunciar quando somos maltratados de forma verbal, de forma sexual, de forma física. A lei foi criada para todos. A lei é para todos. A lei está com todos e para todos. É necessário que deixemos de parte o medo, é necessário que deixemos de nos intimidar, pois a lei não foi feita para os ricos, mas sim a lei foi feita para todos. Ricos, pobres, independentemente da camada social, diante da lei todos estamos numa única balança, no mesmo pé de igualdade. Todos seremos julgados por uma única lei. Então, se o cicrano violentou a cicrana, vá denunciar, deixa de ter medo, vá, chega a um posto policial, apresenta a sua denúncia, apresenta a sua queixa. Todos juntos na luta contra a violência doméstica. Mulheres, avós, criança, marido, denunciem, porque até há homens que são vítimas de violência doméstica, mas ficam com receio. Vá mesmo denunciar. É preciso terminarmos com um índice elevado de criminalidade. É preciso terminarmos com um número elevado de infratores da lei a desobedecer os preceitos legais, mas ainda assim nós somos os auxiliadores dele. Então meu marido me maltrata, então meu filho me maltrata, então meu pai me maltrata, porque eu não posso denunciar de modo que o mal comece a ser cortado? Vou esperar mesmo inflamar a cara, vou esperar mesmo ter uma depressão porque sou vítima de violência psicológica, para depois me apresentar às autoridades, apresentar a minha denúncia ou a minha queixa? Não espere que te inflamem o rosto para apresentar a denúncia. Não espere que o pai dos filhos deixe de prestar alimento há um ano, para depois de um ano tu chegares e apresentar a denúncia. Não, deixou de prestar alimentação em um mês, vá denunciar. Levantou a mão na tua cara sem motivo, apresenta gesto de agressão, te ofende de forma psicológica e verbal, vá denunciar e fique nessa luta contra a violência doméstica. Diga não à violência doméstica. Chegamos ao fim de mais um episódio. Até lá, fiquem ligados, sigam-me nas redes sociais, subscrevam-se ao meu canal. Estou disponível para consultoria jurídica, estou disponível para aconselhamento jurídico familiar, laboral também. Mantenham-se ligados, põem gosto, compartilhem e até lá fiquem à espera de mais um episódio com a jurista Adelina da Silva Ambinda.